Vamos de Bíblia novamente, Palavra de Deus. Nessa chuva que está fazendo em Joinville, Santa Catarina. Se quiser comentar como é que está a tua cidade, se está chovendo aí, aqui está chovendo, ok? Chuva maravilhosa, chuva seródia de Deus. Vamos fazer Isaías 52, os seus 7 últimos versículos, né? Contém 15, eu já fiz 8, então vamos fazer o 9º versículo de Isaías 52 até o 15º. Vamos lá? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Vamos lá. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Consolou o seu povo. Remiu a Jerusalém. O 10º. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías fala de Jesus, né? Então aqui já está falando da salvação exatamente sobre Jesus, ok? Que já ocorreu. Basta tomar posse, né? Se o Espírito Santo te convencer, porque na verdade quem convence é o Espírito. Demorou-se décadas para me convencer e Deus me mostrou a verdade sobre o que há, né, em sistema religioso, que está tudo capengo, desde a época de Jesus, que ele tentava tirar as pessoas do sistema religioso. E isso não é falado, é pouco falado, somente por aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo e não tem medo de falar a verdade. É verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O sistema religioso não é assim. Não é assim que funciona. Deus não é isso. Não é dízimo. Dízimo era somente para os levitas, já falei aqui. Mas há pessoas ainda insistindo no erro. Estão no erro ainda, né? Vamos lá. O 10º versículo, já li, né? 11º. Retirai-vos, retirai-vos. Sai daí, não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela. Purifica-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. 12º. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O 13º. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. 14º. Como passaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Olha só, quem que estava com a face desfigurada? Mas mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus, né? Total. O 15º e último versículo. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Olha isso. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Eu estava falando aqui do sistema religioso. Olha só, Jesus foi morto por quê?
fala-se muito, né, dos pecados, né, dos humanos e tal. Mas ele foi morto por pessoas que mandavam no sistema religioso e na política da época. E como ele ficava, muita gente não sabe disso, mas eu venho falando e muitas pessoas já estão falando a respeito da verdade. Ele ficava no saguão da igreja, ele não entrava na igreja porque lá existia sacrifício. Então ele ficava no saguão da igreja tentando tirar para fora desse engano, que hoje em dia é igual ou pior. De dízimo, de oferta, de dinheiro. Né? E na verdade o dízimo era apenas para os levitas. Os levitas consumiam alimentos, 10% de alimentos dos outros, né? As 11 tribos, eram dados 10% aos levitas para... Por quê? Porque eles cuidavam da Arca da Aliança, que ficava no tabernáculo, dentro do tabernáculo, coberto por peles de animais que representam a nossa pele. Venho falando em todos os vídeos. Isso, quase todos. E o que acontece? Davi entendeu errado e foi lá e falou para Deus: convém que eu faça uma casa para ti. Olha isso. E Deus mandou outro profeta. A princípio disse que se agradava, mas em seguida levou outro profeta à casa dele, né, no palácio, para lhe dizer: te tirei de trás das malhadas, está na Bíblia, né? Te tirei de trás das malhadas, eu acho que inclusive aqui em Isaías, deixa eu ver aqui, te tirei de trás das malhadas, como que você vai fazer, a terra é o estrado dos meus pés, como que você vai fazer uma casa, uma habitação para mim? Como que vocês vão construir uma casa para mim? Não existe como, né? Então, ele disse isso, mas falou que Davi teria uma casa, Davi, né, da geração de Davi, da linhagem de Davi, apareceria o templo, que era Jesus, mas ele não entendeu isso. Ele entendeu que seria seu filho, e quando seu filho cresceu, ele incumbiu isso, né, de construir um templo. Então Salomão construiu o templo erroneamente. Tanto erroneamente isso foi, que depois Salomão, por conta disso, né, a desobediência, acabou servindo e seguindo demônios, pois está escrito outros deuses. Se são outros deuses, não é Deus, são demônios. E por conta disso coabitou com várias mulheres de outras nações, enfim, deu tudo errado porque foi feito errado, desde o princípio, né? Então, o templo somos nós. Aí Jesus veio, né? O que era para vir veio e falou, né? Se você ler em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então tudo está aqui na Bíblia, é só saber interpretar. Então, como que você vai frequentar um templo e sustentar esse templo com dízimo, com ofertas, sendo que não era para existir? Pois Deus é Espírito e nós somos a habitação dele, né? Jesus falou aos fariseus: derrubem esse templo, eu o erguerei em 3 dias. E eles entenderam que era o templo de pedra, que na verdade ele ia acabar com o templo. Tanto é que depois não sobrou pedra sobre pedra, né? Então, enfim, é só ler a Bíblia. Tem gente que não lê e se acha expert. Eu estou aprendendo e já sei pelo menos o básico, que é isso. Isso é básico. É básico. Saber que Jesus veio para acabar com o templo, saber que não era para existir o templo, saber que Deus é Espírito, saber que o dízimo era alimentos dos levitas, dado pelos filhos de Abraão, descendentes, e só. Depois veio Melquisedeque, né? A linhagem de Melquisedeque, onde é a de Jesus, que é a maior, né? E isso é outra lei. Então são outras coisas, outra lei, né? Então como é que você vai manter
Se você vive na lei dos levitas, lá na época dos levitas, você já está dizendo que Jesus não fez nada. Então Jesus não precisava ter vindo, né? Ele não fez nada, não é ele o nosso Salvador. É tudo isso, pois você está vivendo ainda na ordem dos levitas. Entendeu? Eu também não sabia disso. Ninguém nasce sabendo. Mas há pouco tempo foram sendo esclarecidas através de vídeo, e daí você procura na palavra, é isso mesmo, né? E aí você acaba acordando, despertando, conhecendo a verdade, como Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Fiquem com essa palavra, em outros vídeos eu estou falando, né? Leiam Isaías, que fala de Jesus, inclusive sobre essa parte que Davi entendeu errado, e você vai se espantar. Se você está nesse sistema religioso, você está colaborando com isso, você está participando disso. Saia de fora disso, para não ser cobrado no dia do grande juízo, se você realmente teme a Deus. Porque há lobos em pele de ovelhas, como Jesus fala, que está sugando o povo com dízimo e ofertas. E quem está contribuindo e conhece a verdade, você está vendo esse vídeo, você já sabe a verdade, vai procurar saber, vai ler, vai se informar. Se você sabe a verdade e continua contribuindo, né? Deus não leva em conta o dia da ignorância, mas a partir do momento que você soube a verdade tem que te libertar. Senão, tá mal, né? A gente precisa evoluir, como se fala, né? Não é a lei da evolução, mas evoluir em Cristo. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.